Amém. Nesta noite nós temos mais, pelo nosso livro, nós teríamos 5 profetas, né? 5 dos 12 profetas menores. Estaremos vendo Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, e também Ageu. Só que Ageu, ele não devia estar nesta lição. Ageu é um dos profetas do pós-cativeiro. Ele profetizou no mesmo tempo de Zacarias. Então, nós trataremos do livro do profeta Ageu na próxima aula, porque é o mesmo tempo em que estará profetizando o profeta Zacarias. Sofonias, se não tivermos o tempo suficiente, o assunto tratado em Sofonias é tratado com diversos outros profetas, e um deles que fala do mesmo assunto é Zacarias. Zacarias nós estaremos vendo na próxima semana. Então, o tema central de Sofonia é o grande e terrível dia do Senhor, um acontecimento escatológico. Procuraremos aqui dividir o tempo entre Miqueias, Naum e Abacuque, em 3 partes mais ou menos iguais. Comecemos aqui então pelo livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias. O homem e o seu tempo. Miqueias, nós temos aqui a informação, que disse: Miqueias, palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, o qual ele viu sobre Samaria. Miqueias, o morastita, é a sua cidade, seu local de nascimento, Moresete. A semelhança de Amós, ele também era de família humilde, morava numa cidadezinha sem expressão e provavelmente também trabalhava no campo. E nós vimos que quando Deus tem um propósito ministerial com alguém, as coisas acontecem no tempo de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Mais uma vez lembrando que foi contemporâneo de Miqueias, o Amós, mas foi também contemporâneo de Miqueias e de Amós, Isaías. Isaías, no sentido material, não tinha semelhança nenhuma com os dois. Esses dois, Miqueias e Amós, eram homens simples, famílias humildes, trabalhadores, provavelmente do campo, enquanto que Isaías era um palaciano, seu pai era nobre, Isaías era assessor do rei. E nós vimos que Deus, no tempo de Deus, ele levantou cada um para o seu ministério. Então, Miqueias teve um longo período ministerial. Ele começou no tempo de Jotão. Jotão reinou entre 752 a 735. Depois vem Acás, seu pai. Acás vai reinar de 735 até 716. Então vem o rei Ezequias, de 716 a 686. Um longo reinado, um longo ministério profético, mais de 50 anos. E um profeta, ele começa mostrando, primeiro, um juízo sobre Samaria. Juízo sobre Samaria. Samaria está já na UTI. Para Samaria não tem mais condições de misericórdia.
E nós vamos ver aqui a situação de calamidade social, política e moral em que estava vivendo Samaria. Corrupção e idolatria. Corrupção e idolatria. Então, temos aqui o estado em que estava vivendo Samaria. Para Samaria não haveria mais solução. Samaria, Deus acabaria com o reino. Lembrando que Samaria é a capital do Reino do Norte. O Reino do Norte que surgiu da divisão do reino depois da morte de Salomão, no ano 730. O Reino do Norte, com a capital em Samaria, era também conhecido como como Efraim, porque Efraim era a maior tribo. Então vamos ver aqui como estava esse período, a situação moral do povo. Nós temos no seu livro, vamos seguir aqui, uma situação de calamidade social, moral e espiritual. Uma situação de calamidade social, moral e espiritual. Ricos e opressores, deitados na cama, tramavam apoderar-se de casas e de campos. Ai daqueles que, nas suas camas, intentam a iniquidade, maquinam o mal, à luz da alva a praticam, porque está no poder da sua mão. Os ricos oprimindo pobres, os ricos oprimindo os pobres, cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim faz violência um homem à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. O Reino do Norte, vivendo num estado de calamidade social, moral e religiosa. Não há segurança nas ruas, nem nas casas. Não havia segurança nas ruas, nem nas casas. Miqueias vai denunciar aqui. Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. De sob a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos, tiraste o meu louvor para sempre. Um estado de miserabilidade espiritual, moral e social. Esse é o ambiente no qual Deus levanta Miqueias para advertir o Reino do Norte. Governantes corruptos, ganância dos príncipes. Tudo isso aqui no capítulo 3 de Miqueias, capítulo 1, capítulo 2, agora o 3. Mas disse eu, ouvi agora, chefe de Jacó, e vós, príncipe da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito, a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, o que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele. Situação de violência, ganância, corrupção. Ainda o Miqueias, no capítulo 3, governantes corruptos, ganância dos príncipes. Ouvi agora, vós, chefe de Jacó, e vós, príncipe da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito, a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e esmiuçais os ossos. Situação de calamidade. O Reino do Norte está na UTI. Para o Reino do Norte não haverá mais misericórdia. E o profeta continua aqui na sua denúncia. Líderes religiosos corruptos.
E ele vai então dizer aqui: assim diz o Senhor, contra os profetas que fazem errar o meu povo, que morde com seus dentes e clamam paz, contra os profetas que fazem errar o meu povo. Profetas profetizando por interesse, levando o povo ao erro, explorando o povo. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação, e se porá o sol. Miqueias está no lugar, no centro, no foco de uma situação de calamidade. Governantes corruptos, profetas corruptos e sacerdotes corruptos. Agora o Miqueias tem uma mensagem para o sacerdote. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Esta a situação que estava vivendo o Reino do Norte. Corrupção desenfreada, imoralidade desenfreada, governantes corruptos, sacerdotes corruptos, profetas corruptos, príncipes e juízes dominados pelo suborno, justiça pervertida. Príncipes e juízes dominados pelo suborno, justiça pervertida. Miqueias vai denunciar aqui no capítulo 7, verso 13. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Uma situação de calamidade moral, social e religiosa. Desonestidade generalizada. Miqueias, capítulo 6, verso 10 a 11. Desonestidade generalizada. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade? E Efa, pequeno, que é detestável? Seria eu ímpio com balanças, seria eu limpo com balanças falsas e com saco de pesos enganosos? Isto significa que nas casas dos ímpios havia riqueza que eles ajuntaram desonestamente. Na casa dos ímpios havia riqueza que eles ajuntaram desonestamente. Eles usam medidas falsas, balanças enganosas, são comerciantes desonestos. Situação de calamidade pública, uma situação irreversível, uma nação à beira do colapso, Os príncipes e os sacerdotes responsáveis por sua situação. Deus denuncia o pecado dos dirigentes, o suborno entre os juízes, a fraude dos comerciantes. Deus mostra que a nação está coberta de chagas, e a chaga de Samaria é incurável. A chaga, Deus é longânimo. Deus é longânimo. Mas no tempo de Deus, Ele tem que agir. Ele tem que agir. Príncipe, porque a sua chaga é incurável. Descrevendo este estado de calamidade, agora Deus vai usar o profeta para dar esta mensagem. A chaga de Samaria
é incurável. É incurável. Miqueias, capítulo 1, versículo 9. O fim do reino do norte é inevitável. O fim do reino do norte é inevitável. Samaria será transformada num montão de pedras do campo. Uma cidade considerada inconquistável. Uma cidade construída para ser a capital do Reino do Norte. Uma cidade construída numa montanha. Uma cidade que, no aspecto humano, as suas muralhas eram intransponíveis. E ele se imaginava estar em segurança. Imaginava estar em segurança. Mas Deus é longânimo. Deus vai dando a oportunidade. Deus levantou lá no norte o profeta Oséias. Deus envia do sul para o norte o profeta Amós. Agora Deus levanta o Miqueias. Então Deus, na sua longanimidade, Ele dá oportunidade. O desejo de Deus não é matar, é dar vida. O desejo de Deus não é quebrar, é unir. O desejo de Deus não é mandar ninguém para o inferno. Deus queria que todos pudessem ir para o céu. Mas a decisão é do homem, a decisão é do homem. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio. O homem pode decidir o seu destino. Deus dá oportunidades. Então, durante muitos anos, Deus procurou de todas as formas encontrar uma maneira de não ter que mandar esse povo de destruir o reino. Mas nós vemos que a chaga é incurável. O reino do norte, o fim do reino do norte é inevitável. Samaria será transtornada num montão de pedras do campo. Samaria será transtornada num montão de pedras do campo. O mesmo Deus não podia fazer com o reino do sul. O mesmo. O reino do sul estava numa situação, tempos depois, igual de Samaria. A chaga de Samaria, Deus disse através do profeta, a chaga de Samaria é incurável. Não havia mais esperança de salvação. A chaga era incurável. Mas com o reino do sul, Deus não poderia aplicar a mesma regra. Com o reino do norte, Deus não tinha compromisso nenhum. Mas com o reino do sul, Deus tinha um compromisso. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13. Livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13. Deus, 2 Samuel 7 e 13, nós lemos o seguinte: Deus tem uma aliança com Davi. Deus fez uma aliança com Davi. 2 Samuel 7,13. Deus disse a Davi que ele não construiria o templo. Davi foi um homem de guerra. Davi foi um homem que derramou muito sangue. Então Deus não permitiu que ele construísse o templo. Ele vai dizer a Davi que o seu filho Salomão construiria o templo. Mas ele faz aqui uma aliança com Davi. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Confirmarei o trono do seu reino para sempre. Nesta aliança com Davi, irmão, Deus deixou claro que o reino de Judá nunca acabaria. O reino de Judá nunca acabaria. Sempre haveria um descendente de Davi no trono. Então, com o reino do norte, Deus não tinha compromisso. E Deus, então, está dizendo que para o reino do norte não há mais esperança. A chaga é incurável.
E para executar a sua sentença, nós vimos que Deus, o Naum, capítulo 1, versículo 3, ele diz que Deus é longânimo. Deus é longânimo. Tardio em irar-se, mas ira. Deus é tardio em irar-se, mas ira. Porque Deus é amor, mas Deus é também justiça. Então, pelo amor, Deus quer o bem. Pelo amor, Deus não quer matar ninguém. Pelo amor, Ele não queria destruir esse reino. Mas a justiça de Deus exigia, sempre que a santidade de Deus for agredida, a justiça de Deus exige o reparo. Sempre que a santidade de Deus for agredida, e todo pecado agride a santidade de Deus. Então agora Deus lança a sentença final. A chaga de Samaria é incurável. Deus vai usar o exército da Síria. O exército da Síria cerca Samaria durante 3 anos. Samaria, do ponto de vista humano, é inconquistável. Mas Samaria está desprovida da proteção de Deus. E sem a proteção de Deus, vão é o socorro da parte do homem. No ano 722, Samaria foi totalmente destruída. Como disse aqui, ela se tornou num montão de pedras. Foi arrancada pedra sobre pedra, levada para a Síria. E o reino do norte nunca mais se levantou. Porém, para Judá, Deus não poderia fazer o mesmo com o reino de Judá. Então, para o sul, Deus tinha um outro propósito. O reino do sul seria curado da idolatria. A causa principal aqui, a idolatria. Onde há idolatria, há todo quanto é tipo de pecado. Então, Deus, para curar o reino do norte, não teve cura. Mas para o reino do sul, Deus tem um outro projeto. Ele vai curar Judá através de um cativeiro que duraria 70 anos. 70 anos. Coube aqui ao profeta Miqueias o privilégio de demarcar a cidade onde Jesus nasceria. Aqui no livro de Miqueias, capítulo 5 e versículo 2. Deus vai usar Miqueias para demarcar a cidade onde Jesus nasceria. E tu, Belém de Efrata, posto que pequena entre as grandes milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Miqueias foi o homem usado por Deus para demarcar o lugar onde nasceria Jesus, cerca de mais de 700 anos depois. Miqueias também é um profeta messiânico. Miqueias, um profeta messiânico. E no capítulo 7 de Miqueias, aqui nós temos as promessas para o reino de Judá. Promessa para o reino de Judá. Deus aqui vai dizer: existe uma esperança para Judá, fundada na sua aliança que ele havia feito com Davi. E o Miqueias vai ser usado por Deus para mostrar Judá no milênio. Judá no milênio. No capítulo 7, perceba que o Miqueias, um profeta messiânico. No capítulo 7, agora ele vai dizer: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da rebelião do restante da sua herança?
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará uma mensagem de esperança para Judá, uma mensagem de certeza de que o reino de Judá não acabaria. Deus tinha uma aliança com Davi. Tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Aqui nós estamos vendo agora Judá no milênio. E Deus está dizendo, todos os pecados que vocês cometeram, todos os pecados, serão lançados nas profundezas do mar. Todos os pecados serão lançados nas profundezas do mar. Esta é a promessa final para o reino de Judá. Todos os pecados que cometeram, aqueles que sobrarem, a Bíblia diz que o remanescente é que será salvo. Não sei quantos milhões de judeus nós temos hoje na terra. Não sei quantos milhões. Mas eu sei que, quando começar o grande e terrível dia do Senhor, morrerão milhões de judeus. Milhões de judeus. Mas aqueles que chegarem até o final, esses vão reinar com Cristo no milênio. E Deus está dizendo, nessa época, o pecado de vocês eu lancei nas profundezas do mar. Seus pecados nunca mais serão encontrados. Pecado perdoado é pecado que nunca mais se encontrará. Agora, esse Deus que tem promessa para Israel, tem também promessa para nós. Nós somos hoje o povo de Deus. Nós somos hoje o povo de Deus. E isto que Deus vai fazer para ajudar no milênio. No milênio, Deus está dizendo, os seus pecados serão lançados nas profundezas do mar. Nunca mais os pecados de Judá serão encontrados. Quando Deus perdoa, nunca mais o pecado ressurge. Então, isto também vale para nós. Vale para nós. O profeta Isaías vai dizer isto no capítulo 7 de Isaías. Ele vai dizer isto. A profundidade do poder do perdão. Quando Deus perdoa, não deixa resíduo. Quando Deus perdoa, não deixa resíduo. E o profeta Isaías vai dizer aqui que ele que perdoa as nossas iniquidades e dos nossos pecados não se lembra mais. Dos nossos pecados não se lembra mais. Isaías, vamos encontrar aqui esse versículo que corrobora aquilo que o Senhor está dizendo a respeito de Judá no milênio. Dos pecados de Judá, eles nunca mais serão encontrados. Nunca mais serão encontrados. E Deus tem essa promessa também para nós. Também para nós. Que os nossos pecados, Ele diz que uma vez perdoados, os nossos pecados, Ele diz que não, dos seus pecados, não me lembro mais. Dos seus pecados, não me lembro mais. Esta é a expressão aqui usada por Deus no livro do profeta Isaías. Dos seus pecados, não me lembro mais. E o verbo está no presente. Esse verbo vai valer para todo o tempo. Pecado perdoado. É pecado que cai no esquecimento de Deus. Nunca mais nós responderemos por todos os pecados que nós cometemos até o exato momento do nosso novo nascimento. Não importa o que fizemos,
no exato momento do novo nascimento, todos os nossos pecados foram lançados no esquecimento de Deus. Dos seus pecados, não me lembro mais. Podemos pecar ainda. Aqueles que cometemos até o momento do nosso novo nascimento, nunca mais vamos dar conta deles. Porque Deus diz, eu não me lembro deles mais. Agora o apóstolo João vai dizer, nós também podemos pecar ainda, somos humanos. Então o apóstolo João vai dizer, primeira epístola de João 2:10, filhinhos, não pequeis. Esta é a regra, filhinho, não pequeis. Dos pecados cometidos até o exato momento do novo nascimento, nunca mais haverá lembrança. Deus disse, eu não me lembro mais. Assim como ele está dizendo aqui para Judá. No milênio, os pecados, todos os pecados dos judeus serão lançados nas profundezas do mar. Então, até o momento do novo nascimento, todos os pecados nossos estão perdoados. Deus não vai se lembrar nunca. Agora o apóstolo João vai dizer, filhinhos, não pequeis. Esta é a regra. Filhinho, não pequeis. Mas esta regra tem uma exceção. Mas se alguém pecar, o caso não está perdido. Se alguém pecar, temos um advogado. A regra é não pecar. Mas se alguém pecar, temos um advogado. Agora vai depender de nós. Queremos nos livrar do nosso pecado? Queremos. Através de uma confissão sincera. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Houve um final feliz para Israel, não houve um sinal feliz. A chaga de Israel era incurável. A chaga de Israel era incurável. Mas para Judá, depois de 70 anos de cativeiro, houve um final feliz. E para o remanescente de Israel, aqueles que entraram no milênio com Jesus, haverá também um final feliz. Deus está dizendo que todos os pecados cometidos, Ele não se lembrará mais. Livro do profeta Naum. Miqueias, na sequência, vamos ver aqui o livro do profeta Naum. O que nós podemos extrair do livro de Naum? Livro do profeta Naum, está aqui no nosso livro, na sequência. Naum, Abacuque, vamos achar onde é que está o Naum aqui, mano. Miqueias, segunda parte. O juízo, texto 4. Naum já é a lição 8, né? Ou não? Não. É o texto 5. Texto 5 da lição 7. Texto 5 da lição 7. Naum, o homem, o profeta e o seu tempo. Naum, o homem, o profeta e o seu tempo. Sempre é bom nós aprendermos a nos localizar no tempo e no espaço. O local e o tempo onde vivia o homem de Deus. Então, nós temos aqui, Naum, 3 capítulos, e ainda sobre Nínive, peso de Nínive. Agora, o acerto de contas não é com o reino do norte. Agora o acerto de conta é com Nínive, a Síria. O instrumento que Deus usou para destruir o reino do norte. Agora Deus tem uma causa a tratar com o reino de Nínive, a capital da Síria. Peso. Quando se fala em peso, fala de juízo. Peso. Existe um juízo sobre Nínive. Livro da visão de Naum ou Eucosita. Sabemos muito pouco dele, irmão. Mas aqui está o seu local de origem. Um profeta e o seu tempo.
Naum profetizou entre os anos 630 e 605, no reino de Judá. Nesta mesma época, profetizava Jeremias. Então, Naum foi contemporâneo de Jeremias. E o seu livro pode ser dividido em 3 partes. O Senhor é um Deus zeloso, que requer a aplicação da justiça. B. Ele é tardio em irar-se, mas ira. E terceiro, ao culpado não tem por inocente. Deus é um Deus zeloso, que requer a aplicação da justiça. Ao culpado, ele não tem por inocente. Ele é tardio em irar-se, mas ira. Então, o capítulo 1 destaca a justiça e a misericórdia de Deus. O capítulo 2 descreve o cerco da tomada de Nínive. E o capítulo 3, os delitos de Nínive, a sua ruína é inevitável. O livro do profeta Naum trata-se de um livro pequeno, 3 capítulos, 47 versículos, e o seu tema é o zelo de Deus. O tema é o zelo de Deus. Jesus, no livro de Naum, ele aparece como uma fortaleza no dia da angústia, em todos os livros, nos 37 livros do Antigo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, nós temos que encontrar Jesus. Ele é o personagem central da Bíblia. Então, aqui no livro do profeta Naum, também nós podemos encontrar Jesus. O tema do livro de Naum é a destruição de Nínive. Nínive, a capital da Síria. A Síria, um povo que notabilizou pela sua crueldade. Nínive não tinha misericórdia, mas Deus trataria com Nínive. Contra ti, porém, o Senhor deu ordens que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa de seu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição, e ali farei o teu sepulcro, porque és vil. O capítulo 2 descreve a destruição de Nínive. E aqui nós temos que Nínive, comparada a um covil de leão poderoso, mas que seria destruído. E Deus usaria para isto. Deus ainda nessa época, nós estamos aqui em Naum, por volta do ano 620, nesta época o Império Babilônico não existia. O Império da Síria dominava o mundo. Mas Deus já estava preparando um povo. Deus tinha um acerto de conta com a Síria. E para isto, nesta época, o Nabopolassar não era ninguém. No tempo aqui, em 626, nessa mesma época que Naum começou o seu ministério, Nabopolassar era um líder tribal. O rei daquela região era Assurbanipal. Em 626 morreu Assurbanipal e Nabopolassar assumiu o reino, mas um pequenino reino. Mas Deus tinha um propósito. De 626 a 612, esse Nabopolassar se tornou o homem mais poderoso da terra. O reino de Babilônia foi levantado. Deus usaria Babilônia para destruir Nínive. E Nínive era tão poderosa, o império era tão poderoso, que eles se consideravam indestrutíveis. Mas no tempo de Deus as coisas acontecem. Deus levanta um reino. Em 612, eles chegam em Nínive. Em 612.
Quando Deus, usando no passado o profeta Daniel, Deus de Nínive, de Babilônia, ele falou de Babilônia como fosse um leãozinho, um leãozinho. Agora, o símbolo de Babilônia é o leão. Em 612, Babilônia vai ser usada por Deus para a destruição de Nínive. Vai acabar com Nínive. E vai se tornar o maior império, então, da terra. Agora, em Naum, nós vamos ver que o tema de Naum é a destruição de Nínive. Mas qual foi o assunto que nós tratamos em Jonas? Estão lembrados? Qual foi a missão que Deus deu a Jonas? Deus enviou Jonas a Nínive. Deus tinha um acerto de conta com Nínive. Deus ia destruir Nínive. E Deus enviou lá o Jonas. O Jonas foi para anunciar juízo. Deus ia destruir a cidade. Mas nós vimos que no tempo de Jonas houve um arrependimento. O rei entendeu a mensagem. O rei se humilhou diante de Deus. O rei foi seguido pelo povo. E o povo, todos os habitantes de Nínive, entraram no jejum. E Deus suspendeu a sentença. Deus suspendeu a sentença. Agora, em Naum, Deus vai executar a sentença. E aí que muita gente não entende as coisas. Lendo Bíblia de Jonas, para chegar em Naum, eu vou passar uma folha, 2, 3. Pronto, estou em Naum. Eu passei 3 páginas da Bíblia, cheguei em Naum. Se Deus tinha perdoado, como é que Deus agora vai destruir, irmão? A mensagem de Naum é que Deus vai destruir Nínive. Mas Deus não tinha perdoado. Então, quem não estuda a Bíblia, acabou de ler o livro de Jonas, 3 folhas depois está em Naum. A mesma Nínive que Deus perdoou, agora vai ser destruída. Então, parece que não existe segurança no perdão de Deus. Ele perdoa, depois, de repente, lembrou. Não é assim, não é assim. O perdão para a população de Nínive valeu. O perdão foi para aquela geração, Daquela geração, todos foram perdoados. Agora, o que é uma geração? Ler Bíblia é bom. Mas na leitura bíblica, muita coisa passa que a gente não percebe. Aquela geração foi perdoada. Mas o que é uma geração? Jesus fez uso disso uma vez. Ele, na última viagem para Jerusalém, ele deixou os discípulos entender que o seu fim tinha chegado. Mas os discípulos não entenderam o caminho da cruz. E eles pensaram que Jesus, naquela viagem em Jerusalém, se tornaria rei. Mas chegando em Jerusalém, Jesus entrou no templo. Certamente os discípulos imaginaram, o palácio dele vai ser o templo. Ele vai reinar no templo. Mas terminou reinando no templo, Jesus saiu, não falou nada. Agora eles insistem. Eles querem uma declaração de Jesus. E dizem para Jesus: Senhor, o senhor observou aqui a grandeza desse templo? Todo ano Jesus estava lá com eles. A pergunta parece que não tinha sentido. Mas nós sabemos que tinha sentido. Porque eles queriam uma declaração de Jesus. Eles imaginavam que Jesus ia dizer: aqui nesse templo vai ser o meu palácio. Mas Jesus os decepcionou. Disse: desse templo não vai ficar pedra sobre pedra. E não passará esta geração sem que tudo aconteça. Não passará esta geração. Isso aconteceu no ano 29. No ano 41 anos depois, no ano 70,
uma grande parte daquela geração ainda vivia. 41 anos. Quem estava com 20 anos naquele dia, agora está com 60. Quem estava com 30, agora está com 70. Quem estava com 10, agora está com 50. Então, aquela geração não havia passado. E Jerusalém foi destruída dentro daquela geração. Não passará esta geração. Eu já ouvi muita gente dizendo, aplicando isto ao arrebatamento da igreja. Não passará esta geração, a geração que Jesus mencionou. Passou. E nós vivemos hoje numa geração. A nossa geração hoje, existe na Terra 7 bilhões e mais de 200 milhões. Todo dia nasce gente, todo dia morre gente. Então, no momento, nós estamos com mais de 200 milhões. Ainda não chegamos aos 300. 7 bilhões e mais de 200 milhões nesta geração que nós estamos vivendo. Agora, daqui 150 anos, dos 7 bilhões e 200 milhões de hoje, daqui a 150 anos, quantos ainda estarão vivos? Nenhum. Esta geração passou. Acabou. Então, de Jonas a Naum, nós temos cerca de 150 anos. De Jonas a Naum, cerca de 150 anos. Deus perdoou aquela geração. E daquela geração, todos já não existiam mais. Com a nova geração de Nínive, Deus não tinha compromisso nenhum. E agora ele vai usar Naum para levar essa mensagem. E nós sabemos que o exército de Babilônia chegou. Nínive foi totalmente destruída. E aquela geração acabou. Nínive foi totalmente destruída. Aquela geração acabou. Isto é o fecho aqui do livro de Naum. O fecho do livro de Naum. Abacuque, nosso terceiro livro, Abacuque. Abacuque, peso que viu o profeta Abacuque. Vamos conhecer quem é o profeta Abacuque. Nós temos aqui no livro algumas informações a respeito do profeta Abacuque. Abacuque, o homem e o seu tempo. Abacuque, o homem ou o cidadão. Quem era Abacuque? Nós temos aqui a informação de que ele era um levita. Porque ele era mestre do cântico. Ele atuava no ministério da música. Esse ministério é dos levitas. Há quem diga que ele foi sacerdote. Não temos essa informação. Sabemos que ele foi músico, sabemos que ele foi filósofo, sabemos que ele era um homem culto. E o seu livro, aqui nós temos peso que viu Abacuque. Agora aqui o problema do Abacuque aqui, mano. O problema do Abacuque. Ele está em Jerusalém. Ele profetizou por volta do ano entre 620 e certamente em 586 ele ainda devia estar lá. Então, ele foi contemporâneo de Jeremias. Ele foi contemporâneo do rei Josias. Josias reinou de 630 a 609. Morto Josias, ele foi contemporâneo de Joacás, o filho de Josias, que reinou apenas 3 meses. Foi levado cativo para o Egito e lá morreu. Ele, então, esteve presente também no reinado de Joaquim. Joaquim começou em 609, reinou até 597. Este é o cenário que nós vamos encontrar o profeta Abacuque. Ele estava em Jerusalém.
ele está vivendo os momentos finais, não da destruição, porque Deus não poderia destruir o reino de Judá. Mas ele sabe que Deus tem um acerto de conta com o reino de Judá e que o reino de Judá vai ser levado para o cativeiro. Esse livro, provavelmente, ele escreveu por volta do ano 610. O livro de Abacuque foi escrito em 610. Conforme afirmamos, Jerusalém não tinha sido tomada pelos babilônios. Ela seria tomada 4 anos depois. Em 606, os babilônios chegaram, levaram um grupo de cativo. Em 597, os babilônios voltaram. Certamente o Abacuque estava lá. E depois, em 586, o reino seria levado cativo. Agora o Abacuque aqui está vivendo um momento de perplexidade, conflito. Abacuque, esse livro aqui é de uma profundidade muito grande. Ele começa aqui, a situação do reino de Judá, que também está na UTI, próximo a ser levado para o cativeiro. Então, a situação do reino de Judá é uma situação de calamidade pública. Nós vamos ver aqui o que aconteceu no reino do norte, está acontecendo também no reino do sul. Capítulo 1, versículo 1 a 4. A queixa de Abacuque. A queixa de Abacuque. Abacuque está vendo versículo 1, versículo 2 até o versículo 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? O Abacuque está vendo um estado de calamidade pública em Jerusalém. Coisas que aconteceram no reino do norte estão acontecendo também no reino do sul. E os homens agem aparentemente sem controle. O que se vê é iniquidade, vexação, destruição, violência, contenda, litígio. Ou seja, ninguém obedece à lei. Ninguém obedece à lei. A justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Portanto, dos versículos 1 a 4, vemos o profeta num estado de perplexidade sobre o mistério da maldade não castigada no mundo. O profeta queixa perante Deus da violência, da pecaminosidade. Ao que parece, nenhum castigo é afligido. Então nós temos aqui o profeta num primeiro momento. O profeta, do versículo 1 ao versículo 4, Abacuque se queixa. Ele está vivendo um conflito interno. Um homem em conflito. As causas estão aqui no versículo 1 a 4. Ele vai dizer aqui: até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me faz ver a iniquidade e a vexação, a vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai
o juízo pervertido. Tudo que está acontecendo no norte, está acontecendo em Jerusalém. Autoridades corruptas, governo corrupto, o pecado de uma maneira como nunca houve antes. Sacerdotes corruptos, profetas corruptos. E ele dizia, a lei se afrouxa, a lei se afrouxa. Não há segurança na lei, a lei se afrouxa. E ainda mais, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. A sentença nunca sai. O processo fica lá na mesa do juiz. Não sai a sentença. O tempo está passando. E ele está falando aqui de sentença vendida. A justiça estava pervertida. A justiça está pervertida. Governantes corruptos, autoridades corruptas, juízes corruptos. O Abacuque está vendo tudo isto, Ele está clamando. E Deus parece que não está ouvindo. Ele está dizendo, gritarei. Até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando? Até quando clamarei eu? Não sei se você já passou por essa experiência. Você está orando, um mês você está orando, um ano você está orando, você está clamando, você está pedindo, você está implorando, e Deus parece que não está nem aí com você. Parece que Deus não está ouvindo. O Castro Alves, uma vez também, num dos seus poemas, Castro Alves não tinha conhecimento de Deus. O Abacuque tinha. Abacuque sabia que existia um Deus, mas esse Deus sumiu. Deus sumiu. As autoridades corruptas, juízes corruptos, vendendo sentença e imoralidade de toda a natureza, ele disse, eu estou gritando violência. Onde está, Senhor? O Castro Alves começa um dos seus poemas assim, Deus, ó Deus, onde estás que não me escutas? Em que mundo, em que estrela tu te esconde, embutido no céu? Há 2000 anos te mandei meu grito. Esse poema é Vozes da África. Ele está interpretando o sentimento da África. Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde percorre o infinito. Onde está, Senhor meu Deus? Castro Alves não tinha conhecimento de Deus. Um jovem, morreu com 24 anos, estudante de Direito aqui em São Paulo, baiano, veio estudar em São Paulo. Mas o Abacuque conhecia Deus. Abacuque sabia que Deus existia. Deus existia. Mas ele está clamando, ele disse, até quando clamarei eu? E tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me faz ver a iniquidade, o pecado, a vergonha, a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. A sentença, quando saía pervertida, saía sempre contra aquele que não pagou. Abacuque, neste momento aqui, ele está vivendo um conflito, um homem em conflito. Isso pode acontecer com o crente, isso aconteceu com Elias. Elias também entrou num conflito, e Elias acabou mergulhando num estresse profundo. Elias perdeu até a vontade de viver, isso é um sintoma do estresse. Então, aqui nós vamos encontrar um homem em conflito. Eu posso enfrentar conflitos. Você pode enfrentar conflito. Nós, crentes, salvos, filhos de Deus, também podemos envolver em conflitos. Não existe conflito do corpo. O corpo não tem vida. O corpo não tem sentimento. O corpo é matéria. Mas o corpo é conduzido pela alma e pelo espírito. Então, há conflitos da alma. Há conflito da alma. Quais são os setores da alma que podem entrar em conflito? Na alma,
com permissão aqui dos psicólogos, na alma nós temos 3 faculdades. Nós temos o intelecto, o sentimento e a vontade. No intelecto nós temos 3 subfaculdades: o pensamento, a memória e a razão. Então aqui nessas 3 faculdades pode haver conflito. Pode haver conflito. Conflito de pensamento, conflito de memória, conflito de sentimento, conflito de vontades, vontade que nós não conseguimos realizar. Então, nós, crentes, também podemos ter conflitos. Mas aqui o conflito de Abacuque não foi na alma. O conflito dele se situou no campo do espírito. No espírito nós temos 2 faculdades: a fé e a consciência. Ele não tem aqui problema de consciência, não. Ele não pecou, ele não cometeu nada errado. Mas a fé dele está abalada. Abacuque entra num conflito profundo em relação à sua fé. Ele pensa que Deus sumiu. Deus não está ouvindo. Ele está clamando. Agora ele entra em confronto com Deus. Até quando, Senhor, clamarei? A sua fé está abalada. E tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás. Mas é que o Senhor está, meu Deus? O Senhor não está vendo tudo que está acontecendo? O Senhor não está vendo o governante corrupto? O Senhor não está vendo as autoridades corruptas? O Senhor não está vendo o pecado? Jerusalém aqui se transformou está pior do que Samaria. O Senhor não está vendo? Por que o Senhor permite que eu veja tudo isto? Porque a razão me faz ver a iniquidade. Quanta gente pecando de uma maneira vergonhosa. Por que o Senhor me faz viver a vexação, a vergonha? Porque a destruição e a violência diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio, por cuja causa a lei, Deus está ouvindo. Isso aqui, quando a pessoa entra em conflito, estresse, ele precisa procurar um psicólogo. E o psicólogo que trata aqui desta causa é o psicoterapeuta, é o psicólogo clínico. E quando o paciente o procura, o paciente, ele tem que deixar o paciente falar. Jogar para fora tudo que ele está sentindo. Perceba aqui, Deus ouviu em silêncio. Deus aqui está na função do psicoterapeuta. Ele está com um homem enfermo, com um homem com um problema, um homem com um conflito. E ele deixa o Abacuque jogar todo o seu sentimento para fora. Quando a pessoa procura o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicoterapeuta tem que ter paciência para ouvi-lo falar. É preciso jogar tudo que está dentro para fora. E o seu pastor, não sendo psicólogo, ele precisa também saber tratar de conflito. Aqui o Abacuque está abrindo seu coração com Deus. Mas muitas vezes nós temos um problema que precisamos abrir o coração com alguém. Aí o seu pastor tem que ser psicólogo sem estudar psicologia. O pastor tem que ser médico sem estudar medicina. O pastor tem que ser nutricionista sem frequentar uma faculdade de nutrição. Mas de onde vem essa capacidade do pastor? O Paulo disse, a nossa capacidade vem de Deus. Então, primeiro, no sentido humano, o pastor deve ser a pessoa indicada. Se você estiver vivendo um momento de conflito, seja da alma, seja do espírito, você precisa abrir o seu coração com alguém. E às vezes nós não temos alguém de extrema confiança. Aqui Abacuque não vai murmurar num só instante. Murmuração não. Ele abriu o coração diante de Deus e falou tudo que ele desejou falar e jogou para fora. E Deus ouviu em silêncio. Deus está diante com um homem enfermo. Abacuque está doente.
A fé de Abacuque está abalada. Aí depois que o Abacuque fala tudo o que ele queria falar, agora é a vez do psicoterapeuta falar. Deu para entender? Eu e você podemos entrar em conflitos. Eu e você podemos ter conflito de alma, conflito de pensamento, conflito de memória, conflito de razão, conflito de sentimento, conflito de vontade. Nós somos humanos. E se entrarmos numa área dessa de conflitos, a primeira pessoa que você tem que procurar é o seu Deus. O seu Deus. Se ficar murmurando, não resolve o assunto. Não resolve o assunto. Se você não tem uma familiaridade muito íntima com Deus, procure ajuda com alguém. Ajuda. Geralmente o pai é uma pessoa de confiança. Geralmente a mãe, nós podemos abrir o coração com a mãe. A esposa, o marido pode abrir o coração com a esposa e vice-versa. Faltando alguém da família, você tem o seu pastor, com o qual você vai abrir o seu coração. Abacuque abriu o coração diretamente com Deus. Falou tudo o que ele quis falar. Agora é a vez do psicoterapeuta falar. Deus vai dizer para ele agora: vede entre as nações, se olhai. Deus vai dizer: Abacuque, eu estou atento. Eu não estou escondido, não. Eu não sumi, não. Eu estou atento, estou acompanhando tudo o que está acontecendo. Eu estou dando oportunidades. Deus é um Deus que dá oportunidade. Deus é um Deus que dá oportunidade. Ele não mata na primeira. Olha, Deus usou Jeremias, Deus usou Abacuque, Deus está usando. Mas Deus está trabalhando também, porque Ele vai ter que resolver o problema. O profeta Jeremias já havia falado do mesmo assunto. Jeremias 5 e 15. Deus aqui está dizendo que Ele está preparando um império. Ele está trabalhando com o Império Babilônia. Ele está levantando o Império Babilônia. Está fortificando o Império Babilônia. E esse império já está pronto. Deus já está prestes a entrar em ação. E o Jeremias havia dito isto. Capítulo 5, versículo 15. Ele cita aqui o nome. Jeremias 5 e 15. Ele vai dizer aqui. Jeremias foi contemporâneo de Abacuque. Jeremias também estava vivendo o mesmo momento. E ele vai ser usado por Deus para dizer, Jeremias 5 e 15, eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua é ignorada, e não contenderás com ela quando ela falar. Deus estava trabalhando, preparando um povo, preparando um rei, preparando um exército. Agora esse exército já está pronto. Deus diz aqui a Abacuque, Deus descreve o exército. Vede entre as nações e olhai, maravilhais, admirai, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Babilônia os caldeus estavam destruindo muitos povos. Um exército poderosíssimo, horrível e terrível é. Dela mesmo sairá seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos, Deus descreve aqui, o poder desse exército. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Era Deus que estava trabalhando na estrutura desse exército. Era Deus que estava trabalhando na estrutura desse exército, porque Deus tinha um propósito. Deus ia usar esse exército para aplicar um corretivo no reino de Judá. Eles virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia,
e escarnecerão dos reis e dos príncipes, zombarão. Eles não rirão, eles se rirão de todas as fortalezas. Eles vão rir aqui de Jerusalém. Quando eles chegarem aqui e ver a fortaleza de Jerusalém, eles vão rir disso. Deus está preparando esse exército. Deus está preparando esse exército. E ele vai dizer: e escarnecerão dos reis e dos príncipes, zombarão. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão e se farão culpados, atribuídos do poder de... Não é agora que o profeta soube que Deus disse que não estava alheio, não. Eu não estou escondido, não. Eu estou trabalhando. Eu sou um Deus que dá oportunidade. Deus levantou vários profetas tentando livrar Jerusalém do cativeiro. Agora Deus diz: Abacuque, eu não estou alheio, não. Eu já preparei tudo. Eles vão chegar. Ele está escrevendo esse livro aqui no ano 610. No ano 606 eles chegaram. Agora, quando Abacuque soube o que Deus ia fazer, agora o Abacuque se tornou um intercessor. Agora o Abacuque está pedindo a Deus para não fazer isso. Ele está dizendo, tu és puro. O Abacuque diz: assim não, Deus, assim não era isso que eu queria. Não é isso que eu queria, não. Então, muitas vezes, nós não sabemos o que pedimos. O Abacuque não sabia o que ele estava pedindo. Abriu o coração. Agora Deus vai dizer, quando ele fica sabendo o que Deus vai fazer, agora diz: não, assim não, Deus. Não pode. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a vexação não pode contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem e está dizendo: Deus, esse povo é pior do que nós, Deus. Babilônia é pior do que Jerusalém. Não é justo o Senhor fazer isto, não. Agora ele se coloca como defensor do seu povo, defensor da sua cidade, pedindo misericórdia para Deus, pedindo misericórdia. E ele vai dizer aqui: somente te calas quando o ímpio devora, e farás os homens... Ele abre o coração. Deus, não, isso não pode acontecer, Deus. Agora ele entra num outro conflito. Quando ele sabe o que é que Deus vai fazer, ele entra com outro conflito. Não pode acabar com Jerusalém, Deus. Apresentando as suas contra-razões, ele agora vai dizer: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguído. Então, ele subiu na torre e disse: agora eu vou esperar. Eu apresentei as minhas razões. Esse Deus é misericordioso. Você pode abrir o seu coração. Primeiro ele abriu o coração para queixar. Agora está abrindo o seu coração para buscar o perdão de Deus para Jerusalém. E ele diz: agora eu vou subir na torre para ver o que ele vai falar comigo. Perceba que não houve murmuração. Ele está tratando direto com Deus. Não houve murmuração. Ele abriu o coração com Deus. Depois Deus veio e abriu o coração com ele. Isso é bonito. Não abra o seu coração com pessoa que você não conhece, irmão. Não conte não abra o seu coração para mostrar os seus conflitos com pessoa que você não conhece. Se não tiver ninguém de confiança, faça como Abacuque, não tinha ninguém.
Então ele abriu o coração com Deus, sozinho com Deus. Falou tudo que ele queria falar, irmão. Mostrou todos os seus sentimentos, sua revolta, e mostrou tudo. Então não abra o seu coração com pessoas que você não conhece. Também, não murmure. Aqui ele não está murmurando. Ele está falando direto com Deus. Murmuração é pecado. Tem crente abrindo o coração com pessoas erradas. E muitas vezes isso vai agravar a crise. Agora Deus vem falar com ele na torre. Deus vem falar com Abacuque na torre. E Deus responde e revela o que vai fazer. Deus responde e revela o que ele vai fazer. Para todas as coisas, está lá em Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Para todas as coisas, há um tempo determinado por Deus. Para todas as coisas, há um tempo determinado por Deus. Não é verdade. Quando a gente morava lá na roça, há muitos anos, hoje a cultura está em toda parte, mas há muitos anos as pessoas da roça eram mais simples. Então sempre a gente ouvia alguém dizer, Deus tarda, mas não farta. Essa é a linguagem lá da minha terra. Deus tarda, mas não farta. Isso não é verdade. Deus chega sempre na hora certa. Deus chega sempre na hora certa. Ele nunca vai chegar atrasado. Ele chega sempre na hora certa. Agora, quem determina essa hora é Ele. Agora ele vem falar aqui com o Abacuque lá na torre. Ele vai dizer agora o que ele vai fazer. Ele vai dizer que, na verdade, os caldeus vão exagerar. Os caldeus vão abusar da força. Mas ele depois tratará com os caldeus. Então nós temos aqui no seu livro o que Deus diz que vai fazer com os caldeus. Ele vai dizer o que ele vai fazer com os caldeus. Os caldeus vão cumprir uma ordem dele. Só que eles vão ir além daquilo que Deus mandou fazer. E pelo excesso, Deus vai mostrar aqui o que vai fazer com ele. Os pecados dos caldeus são enumerados. Primeiro, acumular bens de outros. Ele chegava, saqueava a cidade e acabava com tudo. Deus estava observando. Segundo, confiar nas fortalezas humanas. Para eles, Babilônia era inconquistável. Babilônia nunca cairia. Edificar cidade com sangue e iniquidade. Envolver outros no pecado. E principalmente praticar a idolatria. Deus está dizendo a Abacuque que, na verdade, pelo excesso que Babilônia vai cometer, Deus tratará com Babilônia. Faça aquilo que Deus ordenou para você fazer, irmão. Não vá além do limite. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Não vá além do limite, porque você responderá pelos excessos que você cometer. E é o que está dizendo aqui. Pelos excessos que o exército babilônico cometeria, Deus depois o levaria em juízo. E levou. No ano 539, Deus, através do exército medo-persa, Deus chegou lá em Babilônia. Agora Deus vai usar Ciro e Dario para aplicar o corretivo na Babilônia. E Deus, no ano 539, Babilônia cai. Então Deus levanta reinos e Deus destrui reinos. Deus levanta reis e Deus derruba reis. E depois que o Abacuque, depois dessa segunda audiência com Deus, dessa segunda consulta com Deus, nós vamos encontrar aqui um homem restaurado. Um homem perfeitamente restaurado. Abacuque foi curado do seu trauma. Agora não vou ler com vocês a sua oração, mas vou mostrar para vocês a conclusão final da sua história. Com Deus sempre haverá
um final feliz. Com Deus sempre haverá um final feliz. Abacuque estava completamente curado do seu trauma. A fé de Abacuque estava 100% revitalizada. Agora ele vai mostrar da sua fé, o poder da sua fé. Ele vai declarar aqui, versículo 17, porquanto Israel era um país agropastoril. Israel vivia da agricultura e da pecuária. Na agricultura, 3 eram os produtos principais. Os 3 produtos principais de Israel, na agricultura, era o cultivo da oliveira. Através da oliveira fazia o azeite. Israel, além de precisar muito do azeite, Israel exportava azeite, era uma fonte de riqueza. Israel produzia figo, figueira. Israel tinha excelentes figos de exportação. Israel tinha excelentes vinhas, vinhos de exportação. Então, essas as 3 principais riquezas da terra: oliveira, videira e figueira. E o Abacuque vai dizer aqui, ainda que a figueira não floresça, pronto, não vamos ter figo, nem haja fruto na vide, não vamos ter uva. O produto da oliveira minta, não tem azeite, não tem azeitona. E ainda mais. E os campos não produzem mantimento nenhum. Acabou. Mas ainda tem a pecuária. Israel criava gado grande e pequeno, gado, bois, vacas, bois, gado pequeno, ovelhas, cabra, cabrito, carneiro. Ainda Israel, essa era uma fonte de renda de Israel. Mas ele vai dizer, nos currais, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Pronto, não tem ovelha. Mas as vacas também não. Nos currais não haja vaca. Então acabou. Acabou a agricultura. Acabou a pecuária. Agora esperar o que mais? O que mais? Já acabou. Desespero. Quem não tem o Deus, quem não tem, não serve o Deus de Abacuque, num momento como esse, às vezes até se mata. Não tem saída. Num beco sem saída, o ímpio às vezes se mata. Num beco sem saída, o crente fraco muitas vezes se desvia. Ele não vê saída. Mas o Abacuque viu uma saída. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Salmo 118, versículo 17. Salmo 118, versículo 17. Faça sua essa expressão do salmista. Eu vou fazer minha essa expressão do salmista. Há momento que parece que não tem saída. João estava na ilha de Pátio, não tinha saída. O imperador Domiciano condenou João à prisão perpétua. Ele era o dono da terra. João ia morrer na ilha. Prisão perpétua. Ninguém poderia tirar João daquela ilha. Acabou. Mas, de repente, houve uma saída para cima. Quando todas as portas se fecharem, para cima sempre haverá uma saída. E nós podemos repetir aqui o que o salmista disse no Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei. Eu acho que o Paulo disse isso lá na ilha de Malta. Ele foi picado por uma cobra, até então nunca ninguém tinha sobrevivido. A picada era mortífera. Todo mundo ali sabia. Aquela picada era mortífera. Todo mundo estava olhando para ver o Paulo cair. Mas o Deus de Paulo era o Deus de Abacuque. O Deus de Paulo era o Deus de Abacuque. O Deus de Paulo era o Deus do salmista. Paulo pode ter lembrado desse salmo.
Enquanto todo mundo estava vendo, a qualquer momento ele vai cair. O Paulo está dizendo, viverei, não morrerei. Está aqui. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Este é o seu Deus, irmão. Este é o meu Deus. Este é o nosso Deus. E ele disse lá no livro do profeta Malaquias, eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Estamos terminando aqui o livro do profeta Abacuque. Esse livro é de uma profundidade espiritual muito grande. 3 capítulos apenas. Mas se você não teve tempo, procure ler ou reler esse livro, porque certamente a sua fé vai ser vivificada. E nós podemos fazer nossa a palavra de Paulo que nós colocamos aqui. A nossa cidade está no céu. A nossa cidade está no céu. Estamos vivendo aí numa pandemia. Ninguém tem seguro de vida. Qualquer um de nós está sujeito. Mas o apóstolo Paulo tinha uma esperança. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Essa Bíblia que você tem na sua mão, se você conhecê-la, se você procurar conhecê-la, você vai aprender com homens como Abacuque. Um homem de Deus, um homem de Deus. De repente, esse homem de Deus entrou em parafuso, para ele acabou tudo. E ele clama, grita, e Deus não está nem aí. Mas Deus chega sempre na hora certa. Nós estamos aqui terminando a nossa aula. Sofonia, nós falaremos quando falarmos do profeta Zacarias. E Ageu foi contemporâneo de Zacarias. Então, na próxima aula, nós falaremos de Ageu, Zacarias e Malaquias, os 3 profetas do pós-cativeiro. Os 3 profetas do pós-cativeiro. Foi muito bom estar com vocês.